Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Leandro Avelar, a gente está transmitindo aqui do Estúdio Criativo. Hoje é a nossa primeira live bate-papo, conversa com vocês, sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí na sala de bate-papo, a nossa equipe, o pessoal aqui está colaborando, eles estão aí de prontidão. Se você tiver dúvida do processo, quiser fazer pergunta, você pode ir fazendo, que eles vão respondendo, vão anotando e a gente vai conversando. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa primeira live sobre o processo criativo que o nosso grupo adotou. Eu estou falando aqui dentro do Estúdio Criativo, né, que é um núcleo que a gente faz parte, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos e o Núcleo Mestre Biribá, que é um núcleo de cenografia. A gente vai falar sobre esses dois processos, a gente vai falar sobre isso, a apresentação, como foi, como começou, para onde vai. Então é isso, gente. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos. Essas lives vão ser uma série de 8 lives. Essas 8 lives fazem parte do projeto O Tesouro dos Mamulengos, que foi aprovado pelo PROAC no edital número 6 de 2020, que é o edital para gravação e produção de espetáculo de teatro infanto-juvenil para difusão online de 2020. A gente está fazendo um trabalho aí, recentemente a gente já fez com vocês aí a primeira live de uma oficina onde a gente estava trabalhando, a gente conversou bastante sobre produção, criação, execução, e aonde o foco foi a economia criativa, essa parte financeira, essa parte comercial, venda, o preparo do produtor, do fazedor artístico. O curso está lá, está no nosso canal, você pode baixar, pode visualizar. Lembrando que ainda dá tempo de você solicitar o seu certificado. Você tem que assistir o vídeo, porque ele acusa para a gente que foi assistido o vídeo inteiro. Aí você entra no site, você vai fazer seu cadastro e a gente vai poder emitir para você o certificado de participação nessa oficina online. Esse certificado ele é emitido pelo Instituto Amor Brasil, Instituto Gueto, que é o nosso patrono jurídico, em parceria com a Sebracop, a Central Brasileira das Cooperativas Educacionais, e a Faculdade Novare, que é a primeira faculdade cooperativista do Brasil. Então a gente tem o apoio deles, o acompanhamento, tá bem legal, vai lá, dá uma olhada na oficina, participa, clica. A oficina pode ser, você pode fazer o download, pode baixar, pode compartilhar, pode usar em sua aula, ela está à disposição de quem precisar. E se quiser conversar, nós também estamos aqui, tem vários canais de comunicação. Um aviso, só um segundo, só para lembrar vocês todos que estão aí, vão lá falando da abertura, né, de como vai funcionar as lives. Lembrando você, hoje a gente está aqui direto com vocês nessa sala de bate-papo para conversar, então eu vou estar falando, vocês vão mandando as perguntas, eles vão me passando cada vez que der um intervalo aqui. Mas esse vídeo, essas lives, ao final dela a gente vai fazer uma edição, porque aí na edição, conforme for o assunto, a gente vai estar incluindo, não só nessa, mas em todas, algumas fotos, algumas imagens, material que possa implementar, enriquecer esse trabalho nosso e que possa ser usado por você. O vídeo editado, depois, ele vai ser publicado, vai ficar online à disposição. Ele é legal porque ele fala sobre o processo de criação, então pode servir para você também de referência para o futuro trabalho. E lá vai estar completo. Aí nesse vídeo a gente também coloca lá toda a equipe, vai estar todos os links nossos, os endereços, a entrada para formulário, e a gente tem alguns materiais que de cartilha, algumas coisas que a gente vai estar deixando para você lá, o link para download também, que são trabalhos complementares para colaborar dentro desse projeto. Aproveitamos para convidar você que esse projeto, o Tesouro dos Mamulengos, ele é um espetáculo de teatro de animação. A base dele, o cerne dele é o teatro de mamulengo, que é a nossa área, nosso trabalho, o teatro de rua, que é a origem desse nosso grupo, desse nosso núcleo, Mestre Biribá. Mas o que a gente está fazendo? Devido à pandemia, a gente gostou bastante dessa versão do edital, que ele é online, que possibilitou ao grupo um trabalho que faz tempo a gente está buscando, a gente está querendo fazer. Qual é? É pegar um pouco desse universo do teatro popular, do teatro mambembe, principalmente do mamulengo, que tem uma característica muito própria, que a gente vai estar conversando depois,
E a gente queria fazer o quê? A gente queria montar um espetáculo com boneco, trabalhar com vários tipos de boneco, mas fazer esses bonecos, colocar eles em animação. Trabalhar o fundo dele animado, colocar efeitos, sonoplastia, fazer uma produção com ele, começar o nosso primeiro processo de produção, porque a ideia nossa é futuramente a gente conseguir estipular, trabalhar, criar um programa mensal ou quinzenal que a gente possa estar sempre contando histórias novas, criando cenário, criar a nossa própria cidade virtual, porque essa é a vantagem da tecnologia, desse trabalho novo, desse mundo novo, e a gente quer compartilhar os textos, é uma forma da gente produzir, trabalhar com os roteiristas, as oficinas, fazer conteúdo, e conteúdo ligado a esse tipo de trabalho, que é um tipo de trabalho brasileiro, é popular, é nosso, sabe? É a nossa cultura. Então fica aí o convite. O espetáculo, quando estiver pronto, a gente vai fazer essa edição, vamos trabalhar os efeitos, vamos trabalhar tudo, e depois a gente vai picotar ele em 10 capítulos, como se fosse uma novelinha. E a gente vai estar postando esses capítulos para você acompanhar, você assistir, e vocês depois fiquem à vontade para mandar dica. O que vocês acharam, o que pode melhorar. Vai ser o nosso primeiro trabalho nesse gênero, dentro de teatro. A gente está trazendo para esse novo mundo, trazendo para o virtual. Um trabalho que é de rua, trazendo para o virtual, aproveitando a pandemia para a gente poder entrar em outro segmento, em outro eixo, subir um grau esse trabalho nosso popular. Então, gente, a princípio é isso. Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar com vocês, como eu disse, a gente vai dar uma pausa rapidinha aqui, mas eu voltando, eu vou primeiro apresentar para vocês a CIA de Teatro Estranhos Mamulengos, que nasceu em 1992, ok? Até daqui a pouco, gente, é só aguardar aí. Olá, vamos lá pessoal, meus queridos amigos aí na sala de bate-papo. Quem chegou agora nesse pequeno intervalo nosso aí, seja bem-vindo. Estou feliz aqui com a presença, a participação de todos vocês, que é muito importante. Gente, por favor, comenta, faça pergunta, dê dicas. Esse é um trabalho, a gente está com esse canal Estúdio Criativo e a gente está começando o processo faz pouco tempo, a gente também está se aperfeiçoando. Então a gente precisa aí da colaboração, da ajuda de vocês, para ir corrigindo. A cada trabalho novo, a gente está dando um passo para frente. E é assim que começa a desenvolver, melhorar, estruturar. Quem estava aqui no começo, no primeiro bloco, eu falei que hoje eu ia falar um pouco sobre a história da Companhia de Teatro Estranhos Mamulengos. Ela foi fundada em 1992. Ela foi fundada por um grupo de amigos, eu faço parte dessa equipe. A gente era em 5 pessoas que fundou o grupo. Esse grupo, eu vou contar um pouquinho da história para você entender nesse processo dessas lives, o processo criativo nosso, como que a gente foi formando, fomos criando, fomos desenvolvendo a nossa linha de pensamento. A gente tinha esse grupo de amigos aqui na região do Putim, na cidade de São José dos Campos, e nós tínhamos esse interesse de trabalhar com arte. Eu sou filho de bonequeira, eu sempre fiz bonecos, personagens, miniatura, artesanato. Minha avó era contadora de história, então essa coisa de contar história já está presente aqui, estava presente comigo, com o grupo que ficava ali junto. E esses amigos meus também são de famílias aqui da região, que são ligadas à arte, à expressão de arte popular, cada um numa área, a música popular. E esse interesse, essa convivência, fez que a gente quisesse ter o nosso próprio grupo. E esses 5, a gente tinha algo em comum. A gente fazia parte da renovação carismática, da pastoral da juventude aqui da região, dentro da Obra Magnífica. Aí dentro da Obra Magnífica a gente criou um ministério, era um ministério chamado Ministério Dom Bosco de Artes, que o Dom Bosco, para quem não sabe, é o santo padroeiro dos artistas. A gente tinha a irmã Alice, que é a fundadora dessa obra, que é conhecida internacionalmente. Ela apoiou essa criação desse núcleo, desse Ministério de Artes, e nosso processo com a arte começou lá. Mas lá a gente fazia o quê? Aquelas pecinhas curtas, que depois a gente foi descobrir que chamava esquete, para passar na missa ou num evento da igreja, mas sempre com os temas ligados à liturgia, ao ritual católico. Mas esse grupo, ele era maior de amigos. A gente tinha amigos que eram ligados ao banda, ao candomblé, evangélico, de vários espíritos. Então, nas conversas, a gente queria fazer algo mais ecumênico, algo maior, mais expansivo, que abrangesse mais. E todo adolescente passa por aquela fase mais rebelde.
Então a gente se afastou um pouco lá do Ministério de Arte, o Ministério continuou com outras pessoas, afastamos e decidimos criar o nosso próprio grupo. Só que a gente optou por quê? Como todo mundo estava muito próximo ao artesanato, à cultura popular, a gente resolveu trabalhar mesmo com boneco. Minha mãe era bonequeira, então conhecia as técnicas, foi passando. A gente escolheu o mamulengo, mas pra você ter ideia, na época, quando a gente vai aprendendo, né? A gente fez a nossa logo, a primeira logo, ficamos todos, fizemos o personagem tinha aquela mãozinha, aquelas linhas, que era uma marionete, e o boneco cortando, com serrote cortando para se libertar. Porque aquilo que a gente queria fazer como adolescente, passar a mensagem que a gente estava se libertando, a gente estava começando algo novo, inovador. 5 dias depois, aí vieram me contar que aquilo lá era uma marionete. A minha mãe mesmo que foi falar que aquilo lá é uma marionete. Se você está querendo trabalhar com teatro popular, boneco popular, aquilo lá é outra linha. Então é só para você entender um pouco assim o começo. E aí a gente acabou refizemos nossa logo, que a logo é a primeira marca para fazer camiseta. A gente nem tinha começado o grupo, já queria fazer camiseta, boné, aquela animação toda. Criamos a logo oficial, que é a que a gente usa até hoje. Essa companhia, a gente optou porque fizemos nosso primeiro espetáculo e a gente começou a escrever. A gente pegou alguns textos de fora para tentar montar, mas não se adaptamos com isso. Porque a ideia, todo mundo queria falar, queria contar, falar das suas próprias experiências. Então, a gente começou a escrever, a produzir as nossas ideias. A gente pegava uma ideia, fazia um roteiro, não era um texto na época a gente fazia era roteiro. Olha, a gente vai falar sobre... Essa é a história. Como vai contar? A gente improvisava a cena. E aí começou o primeiro processo nosso de criação, que era tudo orgânico. A gente tinha ideia, ia e ficava tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até chegar do jeito que a gente gostava. Só que foi dando certo. Eu lembro que no começo do primeiro ano a gente produziu umas 30, 40 pecinhas. A gente circulava nas escolas, começamos a andar, ir para as praças. Foi um trabalho assim maravilhoso que eu amava fazer, ainda amo. E é o que me conduziu dentro da área artística e o grupo também. Esse grupo continua, a gente cresceu, mas alguns foram para outras áreas, como eu disse, eles tinham ramificações diferentes artísticas e foram se especializando. Mas aí a companhia de Teatro Três Morenos, a gente começou a se aperfeiçoar e pegar as dicas com os mestres populares, os artesãos da região, para aprender a confeccionar boneco, a fazer a estrutura do palco, a costurar, a fazer os primeiros cenários, as primeiras roupinhas. E a gente teve muito apoio dos mestres do saber. Então a gente se orgulha de ter essa origem e essa tradição, de manter. E ter vários no grupo já estão em 2, 3 gerações. Eu sou da 3ª geração artística da família. Então a gente se orgulha desse trabalho e tentamos manter vivo esse processo de criação. O grupo começou também a estudar. A gente estudou bastante, pesquisou. Lá na oficina, eu comentei um pouco sobre a época da pesquisa, que a gente ia para a biblioteca. Antes de ter essa internet, essa facilidade que tem hoje, a gente passava dias dentro da biblioteca de São José dos Campos, que é maravilhosa, que eu adoro. A gente ficava dias lá, a gente incomodava todos os funcionários, acabou fazendo amizade com todo mundo. Tivemos o apoio da biblioteca, que depois de um tempo a biblioteca contratava a gente para fazer, eles criaram um espaço novo, aí tinha o cantinho de contação de história. O nosso grupo, a gente ia lá contar história, a gente fazia história solo, história com boneco, história com objeto animado, usando várias técnicas. O grupo começou a sair nos panfletinhos, a aparecer. A gente foi estudando, foi se aperfeiçoando e fomos conhecendo esse universo. O universo do teatro de animação, do teatro de boneco, mas principalmente o teatro popular de boneco. O mamulengo, que era o que a gente tinha colocado como nome, especificando. A gente foi compreendendo esse universo, o seu caminho. E foi uma surpresa, assim, apesar de a gente conhecer já os bonecos, a gente não conhecia o quanto ele era rico, o quanto a gente está falando de um universo gigantesco. O teatro em si, dentro das artes cênicas, você tem o ramo do teatro, dentro do teatro você tem os eixos, você tem vários tipos de teatro, segmentos, e dentro de cada um você também tem as vertentes dele. E a gente descobriu que, por exemplo, o teatro popular de boneco, esse teatro mambembe, que ele é da rua, que ele pertence à rua, que ele sempre foi feito pelas pessoas mais humildes e sempre no interior do Brasil,
era nas fazendas, naqueles locais mais afastados, que era uma diversão mais barata, acessível. A história que ela tem, ela é enraizada no Brasil inteiro, em todos os estados, você tem as variações dela, vai mudando de nome de estado para estado, mas a origem é a mesma. E o universo dela, ele encantou. Como eu disse no começo, o grupo tinha uma ligação com a igreja. A gente agradece lá o apoio que tivemos na época da irmã Alice, na obra magnífica, que foi muito importante para o nosso aprendizado, para a nossa criação, para a gente chegar no que chegou hoje. Hoje a gente é uma mistura de diversas referências. Eu acho que isso que faz o grupo hoje conseguir desenvolver um trabalho tão grande, tão bom. A gente sabe, a gente está conseguindo fazer bastante exposições, estamos com produção, temos o nosso espaço. Essa companhia de teatro, ela começou a crescer, a expandir, a entender como funcionava. Mas o que chamou a atenção, principalmente a minha, logo no começo, é que a princípio, como jovem, eu achava que eu estava me rebelando contra a igreja. E quando eu cheguei num boneco, eu comecei a descobrir o quanto a estrutura dele me remetia à igreja de novo, dentro da estrutura da pastoral da juventude, ao que a gente acreditava, que a gente pregava de pai. E esse boneco ele é muito legal, porque ele é divino e profano ao mesmo tempo. Ele é muito religioso, os personagens dele são muito simbólicos. A igreja tem uma importância gigantesca dentro do contexto dele, da história dele, apesar de ser um dos 3 eixos que são inimigo do anti-herói do Teatro de Mamulene, que a gente vai falar numa outra live, especificamente sobre essa estrutura social, esse caminho, para onde vai, para onde é conduzido. E então, assim, a estrutura social em si foi apaixonante, só para vocês entenderem. Agora, a nível de cidade, a gente criou, uma vez que criou o grupo, a gente começou a trabalhar os personagens. Eu assumi o personagem que chama Mestre Biribá. Só que eu comecei com ele ainda era, o personagem em si, ele era uma criança que estava começando a aprender, ele ia se tornar um mestre um dia. E nas últimas décadas trabalhando com isso, hoje a gente tem a versão dele já mais velho, ele já é um ancião, ele já é um aprendiz, assim, ele deixou de ser um aprendiz e passou de ser um líder, mas ele era angustiado, ele era curioso, ele buscava entender a comunidade dele, e devo dizer que a gente usou muito na criação da estrutura. Esse personagem que eu estou falando, Mestre Biriba, eu herdei ele da minha mãe, que a minha mãe tinha vários bonecos, vários personagens que ela criou para contar as histórias dela, para contar as histórias que a minha avó contava. Então foi uma mesclagem dessa criação. Só para vocês entenderem, eu vou citar muito ela, é a bonequeira Maria Zilda, a tia Duda, porque ela é muito forte, a referência não só para mim, como para todo o grupo. Quando a gente fala sobre criação e produção de teatro de animação, eu vou te dizer um exemplo. A minha mãe, ela sempre... essa peça aqui. Essa peça é uma de 30 peças que a gente está fazendo junto com ela, para uma exposição que ela vai fazer. São peças sobre personagens folclóricos do Brasil. Então essa é uma das peças. Você entra no site, a gente tem lá, você pode ir na galeria a gente está colocando, aí dentro da onde a gente está colocando, você vai ter lá o histórico, e estamos soltando vídeos direto lá, individual, de peça por peça, falando sobre a referência, da onde é a origem, o que é aquele personagem. Mas por que eu citei? Para você entender um pouco como que a gente começou a criar os bonecos. Porque a gente tem uma família de bonecos hoje. A gente praticamente tem uma cidade, uma cidadezinha virtual que a gente criou. Ela chama-se Mato Adentro, é o nome da cidade. Essa cidade ela tem sua hierarquia política, a sua hierarquia militar, ela tem os moradores, ela tem os seres que vivem em volta dela, ela tem a mata, ela tem os personagens. E sabe a referência que eu estava falando? Eu vou te contar uma historinha que ela me contava, que depois, com o tempo, eu fui descobrir assim, que era uma coisa que ela trouxe. Eu sempre escutei histórias sobre o Saci, o Boitatá, como é que chama? Assim, a procissão das almas, que eu lembro a minha avó contava muito essa procissão das almas, mas aí a minha mãe, ela recontava essas histórias.
E eu descobri que elas contavam umas versões das histórias que eu não achava em outro lugar, porque quando eu contava as pessoas ficavam assim, mas espera aí, isso daí eu não tinha escutado. Em que sentido? Por exemplo, você conhece o Saci. O Saci, aquele personagem negro, bagunceiro, que dá nó no rabo do cavalo, que tem toda aquela coisa, mas você também conhece a Yara, aquela nossa sereia. Aí a minha avó e a minha mãe sempre contaram para mim uma história assim, que eles diziam que o Saci chamava Amanagé. Ele era um personagem indígena. O Amanagé, ele era filho do Deus Sol. Então ele sempre se transformava num pássaro. E é um pássaro que tem na região da Amazônia, que é muito interessante, depois eu fui descobrir. O canto dele é mais ou menos assim, Saci, Saci. O nome Saci que eles falam vem desse canto do pássaro. E a pele negra dele e a cor vermelha era uma referência, o vermelho era referência ao Deus Sol, que é a cor predominante, e a pele dele, porque toda vez que ele voa em direção ao Pai para se encontrar com essa divindade, isso na versão indígena, a pele dele escurecia. Olha que legal. Aí diz que ele era o rei da floresta, ele era a divindade responsável pela floresta, ele comandava todas as outras divindades menores. E o Saci, na época que o Brasil começou a ser colonizado, os primeiros brancos chegaram no país, eles desembarcaram, eles foram criando vilas, espalhando vilas. O Saci, ele ficava próximo de uma vila de brancos. E ele escutava uma voz que encantava ele, uma voz linda. Vinha uma música de longe, uma voz feminina, e ele foi se encantando por essa voz, se encantando, e ele vai até as bordas dessa vila, dessa aldeia de branco, e ele vê na janela uma personagem, a Yara. A Yara, ela é a filha de um pescador. Aí ele se apaixona pela Yara. Então ele resolve ir até lá se declarar para ela. Então nessa época ele tinha as duas pernas. Então o Saci vai até lá e se apresenta como um semideus da floresta, uma divindade, e que ele é apaixonado por ela, mas ela escorraça ele. Aí você vai descobrir a história dela. A Yara, ela é filha de um pescador, do pescador João, e a Yara, ela nasceu com uma perna só, e ela é revoltada. Ela é revoltada, ela acha que a culpa dela ser deficiente é o fato do pai dela ser pescador, não ter dinheiro, da dificuldade que eles passam. Não sei o que era. Xícara com ônibus. Não, pode ir. Dessa dificuldade que eles passavam, ela jogava a culpa, o peso dessa deficiência física no pai. Mas ela tinha uma voz que encantava. Todos os moradores, os homens, eram atraídos por essa voz que ela tinha. E eles se apaixonavam instantaneamente, era algo mágico. Só que quando ela vai contando, ela te conta uma coisa assim, como que ela encantava os homens e também encantou o Saci, que já era uma divindade. Aí a história ela tem uma outra versão, que as duas contavam, que esse João, ele era um pescador, e tinha um lago muito grande nessa região, e ele sempre ficava até tarde pescando, e esse lago ele refletia a deusa Lua, refletia a Lua, que é uma divindade também indígena. E a Lua, de tanto ver aquele pescador ali, durante a noite, ele ficava no reflexo dela na água, ela foi se encantando por ele. E ele era apaixonado pela Lua. Ele vivia falando em voz alta, cantarolando, homenageando a Lua, porque ele achava a Lua maravilhosa, linda. Então a Lua se apaixonou por ele. Aí ela assumiu a forma humanoide, né? Ela vem até ele, os dois começam a conversar, se apaixonam e ela engravida. Ela tem uma filha com ele, que é essa Yara. Só que ela não pode levar a Yara com ela. Então ela deixa a Yara com o pescador para ser criada. Só que a Yara nasceu com uma perna só. E ele deixa lá, porque ninguém pode, nem as outras divindades podem descobrir esse fato dela ter sido gerada pelo encontro de uma divindade com um ser humano, que isso era profano. Deixa eu dar uma pausa. Quarto vídeo? Não precisa. Não precisa não. Como é que tá ficando aí? Tá ficando legal. E eu tô gostando da história. Tô gostando da história. É gostoso voltar a fazer o que eu fazia antes. Essa aí já é minha área, né? Então o pescador, ele ficava até tarde pescando no reflexo da lua dentro desse lago, como eu tinha falado para vocês. E aí começou a ter um romance, a lua se apaixonou por ele. E os dois começaram a namorar e acabou engravidando. E teve uma filha que se chamou Yara.
Essa filha nasceu deficiente, com uma perna só. E a lua deixou ela sob os cuidados do pescador para ser criada, porque nenhuma outra divindade poderia saber que ela tem origem de parte divina e parte humana, porque isso era profano. Isso explica o quê? Por ter parte dela ser divindade, vem a questão da voz dela. Ela era mística mesmo, ela tinha o poder. Por isso que a voz dela tinha a capacidade de hipnotizar os homens, de encantar os homens. E até um semideus, como era o caso do Saci. Só que tem uma coisa, como eu tinha falado, ela odiava a situação dela, ela não sabia que ela era filha de uma divindade. Ela odiava porque ela achava que o estado dela físico era culpa do pai, da pobreza. Então ela era muito amargurada. Todos os homens iam lá, faziam propostas, levavam presente para ela, e ela escorraçava todo mundo, tratava todo mundo mal. Mas o Saci botou na cabeça que ele ia ficar com ela. E ele insistiu, até um dia que ela falou, então tá bom, Saci, você quer ficar comigo? Vamos ficar. Só que tem uma condição. Ele falou, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Ela falou, eu só fico com você se a gente for igual. Ele falou, mas o que você quer? Ela falou, eu quero que você tire uma perna sua. Então o Saci falou, então tá bom, eu vou tirar. Aí ele vai, diz que ele vai para a floresta, ele usa o poder dele, que ele controla a natureza, e ele invoca um raio. Esse raio cai, ele corta a perna dele e cauteriza. Aí diz que ele foi se arrastando até ela e fala assim, agora a gente é igual, você vai se casar comigo? Diz que ela começa a dar risada, tranca a janela e nunca mais falou com ele. O Saci, de acordo com a lenda indígena, ele volta para a floresta e ele fica amargurado, ele fica revoltado. Ele passa quase 100 anos sem ser visto novamente. Ele entra no que a gente poderia dizer hoje em dia em depressão. E essa depressão dele é tão grande, tão forte, que ela afeta até o comportamento dos animais, dos bichos que ele cuidava, supervisionava. O pai dele, o Deus Sol, achou estranho esse acontecimento e foi ver o que tinha acontecido. Quando ele descobriu que o Saci tinha amputado a perna por causa da Yara, ele foi para matar a Yara. Ele resolveu dar um fim nessa pessoa que tinha feito essa agressão contra o filho dele. Mas quando ele vai em direção a Yara, que ele manda destruir ela, a lua intervém. E é aí que ela revela que ele não pode matar, porque a Yara é filha dela. Aí ele decide o quê? Ele não pode matar, mas ele pode punir ela. Aí o que ele faz? O que ela mais odeia? O pescador, a pesca, o peixe, porque ela assimila tudo isso à desgraça dela. Ela tinha uma perna só. Ele pega a única perna que ela tem e transforma numa cauda. E ele condena ela a ser tudo que ela odiava. A viver dentro das águas, cuidando das águas como um peixe, e ainda por cima, encantando os pescadores pro resto da sua vida. Essa é a condenação dela. Aí você descobre, você começa o quê? Eu gosto dessas versões, dessas histórias que vêm da minha avó e da minha mãe, que é uma referência que a gente usa muito nos trabalhos que a gente escreve e conduz. É isso. Eu não sei, tá vendo? A sereia, essa sereia brasileira, essa nossa versão, porque a sereia existe no mundo inteiro. Praticamente todos os personagens folclóricos você tem versões no mundo inteiro. Mas essa versão brasileira, da nossa terra aqui, você descobre nesse conto dessa pessoa como que ela tem cauda, por que ela encanta pescador. Olha, você começa a ter o quê? Explicação sobre os elementos. Por que cada elemento tá. Aí você descobriu por que o Saci usa vermelho, por que ele é negro. Aí você descobre por que o Saci, quando ele reaparece, em toda a história que a gente vê, as histórias mais tradicionais, normais, conhecidas, por que ele, você já reparou? Que ele só atazana. É animal doméstico, que é subordinado ao homem, ele faz bagunça nas cozinhas. Todas as bagunças dele são referentes ao humano, animal que vive na floresta, que não é domesticado, ele não faz nada. Ele só faz com aqueles que se deixaram domesticar. É daí que vem a pirraça dele com a figura do ser humano. E isso é o legal, você começa a achar os elementos. E tem várias versões. Eu tenho assim, de outros personagens. E dentro dessas versões que ela vai contando, a gente não só descobre os elementos, eu estou contando isso para você entender um pouco depois que eu falar da criação dos nossos personagens, do nosso leque de personagens, das famílias, da estrutura social. Você começa a descobrir também os parentescos. Aí eu falei, o Saci, ele é filho do Sol.
A Yara é filha da Lua, o pescador. Aí você começa a achar hierarquia humana, divina, escala, semideus, quem é parente de quem é afiliado de quem é namorado de quem é compadre de quem, e isso vai se desdobrando. E em vários outros personagens eu também vai contando. Aí no Saci, no Corpo Seco, cada um no lobisomem. Aí você começa a falar, poxa, você junta todas essas referências e coloca num local só, que é essa cidade virtual, o que a gente tem? O bairro do Limoeiro. Não tem como falar em criação. Não tem como falar desses parentescos, dessas relações que você começa a criar, interligar as lendas, os personagens, essas figuras populares, sem você também falar de uma coisa que todo adolescente brasileiro é difícil achar um que não passou. Quem? O bairro do Limoeiro, Maurício de Souza, a Turma da Mônica. Se você ver, ele tem um bairro. Esse bairro seria a versão da nossa cidadezinha, o Mata Dentro. É muito rico. Você vê lá o leque de personagens que ele tem, e ali ele tem todas as situações do dia a dia, as histórias fantásticas. A gente também agregou essa referência dele. Ele foi uma grande referência para a gente também. Inclusive, a gente passou muito tempo lendo o gibizinho para analisar o quê? O texto, o roteiro, entender como eram os cortes de cena, como que ele introduzia de forma simples o diálogo para contar uma história, e a gente foi agregando isso no nosso discurso, na nossa narrativa. E juntando esses elementos folclóricos, esses personagens, com essas outras referências, a gente foi nascendo, confeccionando, criando os personagens. Aí cada personagem novo que a gente acrescentava, a gente fazia o quê? Uma espécie, um dossierzinho dele, ele tinha o nome, tinha a idade, tinha o parentesco, e aí conforme a gente tinha o fichário. Hoje eu não tenho mais esse fichário, a gente recomeçou a fazer, porque acabou perdendo numa das mudanças que a gente fez, que a gente andou muito, mas o que a gente fazia? Deixava lá, botava esse fichário, e conforme essas histórias iam crescendo, a gente sempre fazia aquela anotação na ficha. Acontecia uma história, nessa história ocorreu alguma coisa com o personagem principal, ou com o escudeiro, ou com o coronel, a gente anotava assim, o coronel ele teve essa encrenca com o cangaceiro, teve isso. Para quê? Porque a gente começou a criar um dossiê de cada personagem. Então facilitar, toda vez que a gente ia escrever uma história nova, às vezes uma referência de uma briga, um descaso, um desnamoro que ele teve, ajudava a continuar a sequência dessa próxima narrativa. E é assim que os personagens vão nascendo quando você fala do teatro de animação. E não é só o teatro de boneco, o teatro de animação em si, praticamente todos os eixos dele, ele tem essa estrutura de família social ou grupos, né? Grupos sociais que são interligadas e eles trabalham junto, eles narram junto, eles conversam junto e vão contando a história. E dessa forma nasceu a nossa cidade. Dessa forma nasceu o nosso primeiro personagem, que seria o Bess Biriba, ele era o carro-chefe que seguia, comandava. Aí, como todo herói, mas no nosso caso é um anti-herói, ele precisa de um escudeiro. Quem é o escudeiro? O nosso escudeiro era o Januário. O Januário era quem? O Januário era um menino que ele era coroinha. Ele ficava com o Padre Dito na igreja. E ele era revoltado com o Padre Dito porque ele achava que o Padre Dito só pensava em dinheiro, não pensava dos pobres. Mas depois, a gente lá na frente, eu vou te contar por que o padre só pensava em dinheiro, só falava em dinheiro, só queria pintar a igreja dele, deixar a igreja bonita. Então, cara, pessoal, o Bess Biriba, ele tinha de aprender com alguém. Com quem que ele aprendeu as narrativas, as histórias, aquela malícia que fez dele esse grande mestre dessa família de bonecos? Ele era neto da avó Dita. Quem era a avó Dita? A avó Dita era a anciã, era a pessoa mais velha dessa cidade. E ela era a pessoa, a memória viva. Ela tinha na cabeça toda a história da cidade. Ela que sabia os segredos. Ela sabia os segredos assim, porque ela era parteira, ela era curandeira. Então ela sabia os segredos do coronel, que era a família mais poderosa. Ela sabia aqueles partos que foi feito, que ninguém podia saber que a criança nasceu. Então ela sabe quem é filho de quem foi abandonado, onde foi trocado, os herdeiros dos escravos. Ela era a memória viva. E do outro lado, a cidade tem médico? Tem. Só que as pessoas da cidade ainda preferiam muito mais a avó Dita como curandeira do que o médico, que era o sobrinho do coronel, que tinha virado doutor, depois que foi para a cidade grande estudar. Só que ele também aprendia muito com quem? Ele ficava muito tempo com o preto velho.
O preto velho é uma figura muito poderosa, muito forte. E o preto velho, a força da avó Dita estava na memória e no conhecimento popular. O preto velho, apesar de ele viver lá na cidade, ninguém na cidade, na verdade, lembrava quando ele chegou e há quanto tempo ele estava na cidade. As pessoas só lembram que ele está lá, que sempre viram ele. E depois a gente vai estudar sobre isso. Ele é um personagem atemporal. Em que sentido? O preto velho ele faz parte de como eu posso dizer, de um módulo dentro dessa estrutura de animação, que são personagens que não são presos pelo tempo. E você descobre que ele não pode ser classificado como humano. Ele foi humano um dia, mas você não sabe quando foi esse dia. Porque ele, quando ele conversava lá com o mestre Biriba, que era novinho ainda, porque o mestre Biriba ia sempre nele para escutar os causos, as cantorias dele, a narrativa dele, quando você pega uma história, ela tem mudança de verbo. Em que sentido? O preto velho, quando ele narra, ele fala para você, ele começa a contar para você uma história, entrou um assunto hoje, agora. Aí ele começa a falar sobre esse assunto, só que enquanto ele está falando desse assunto, a cabeça dele lembra de outro acontecimento relativo. Só que ele começa, dentro da narrativa, te contar uma coisa que aconteceu há 100 anos atrás, só que ele narra de um jeito que ele estava lá. Ele teve presente, ele viveu aquela cena. E como ele também, às vezes, ele fala de algo que ainda não aconteceu, que vai acontecer. E aí a pessoa fala, mas isso não aconteceu aqui na cidade. Aí fala, eu acho que eu devo estar enganado. E depois, lá na frente, isso acontece. Então, assim, ele teve no passado, ele está no presente e ele está no futuro. E ele se confunde, ele é atemporal. Ele, às vezes, nem ele lembra em que tempo que ele está. É como se ele estivesse presente durante toda a linha narrativa daquela cidade, daquela localidade. E você vai criando, os personagens vão nascendo, então você tem o Biriba neto da avó Dita, aí a avó Dita ela tem esse conhecimento popular, aí ele também tem esse acesso com o preto velho, aí o preto velho tem os seus companheiros que andam com ele, o padre tem o sacristão, ali, o coroinha, que é o Januário, só que na cidade também tem o Bonafrade, tem os franciscanos, você vai ter o bispo, que de vez em quando visita essa cidade, essa estrutura. Você tem o coronel tem a filha dele, existem alguns coronéis na cidade. Aí você tem o prefeito, ou o deputado, o governador, que normalmente é um dos parentes desses coronéis que manda, que é eleito. Você tem a presença militar, você tem a polícia, você tem na verdade chamava de volante ou macaco, né? Esse era o nome que usava muito dentro do teatro, não me lembro, que é aqueles que invadem o sertão atrás dos cangaceiros, os jagunços. Você tem o jagunço, tem o cangaceiro, que são totalmente diferentes dentro da narrativa, que a gente vai falar numa outra live que vai ser só sobre estrutura social, onde eu vou me aprofundar mais sobre esses personagens. Então, em relação à companhia de teatro, foi isso. Ela começou em 92, a origem dela foi ali na igreja, ela foi pesquisar, foi buscar descobrir a nossa identidade. Descobrir na nossa identidade, a gente descobriu a nossa forma de narrar, a nossa narrativa, os nossos personagens. Mas essa companhia de teatro, ela também nos levou a vários outros lugares. A gente começou a entrar, a seguir, a caminhar dentro da arte com mais força, com mais confiança. E começamos a expandir o que a gente fazia. A gente começou a trabalhar com decoração, com cenário, com cenografia, depois do futuro. E o trabalho só foi evoluindo. E paralelo a isso, como a região nossa na época era uma região bem simples, não tinha a infraestrutura que tem hoje em dia, graças a Deus, para quem está nessa região o tempo que eu estou desde que vim de Minas, essa região é maravilhosa. Hoje eu não preciso cortar a cidade inteira para ir num pronto-socorro, a gente tem um UPA, é uma coisa que não tinha, a gente tem várias UBSs aqui. Parece bobo você falando, mas para quem foi criado na região, ser praticamente criado, você começa a ver. E é muito legal porque eu pego as coisas antigas, as fotos, recortes de jornais, os meus próprios textos, os textos do pessoal da equipe, as ideias anotadas, a gente começa a reparar como que a estrutura física da onde a gente está também refletiu muito no nosso processo e na época que a gente estava narrando aquilo. Porque as narrativas nossas também, a gente aproveitava dessas cidadezinhas tudo para discutir assuntos nossos, de interesse político, de uma forma mais leve, de uma forma mais brincalhona, sabe? E numa linguagem que simples. As crianças amavam o boneco, porque esses bonecos eles são ágeis, eles se movimentam rápido, eles são divertidos, prende a atenção dela. Para elas eles estão vivos.
quando eu falo que o boneco é divino, era como se eu não existia. Eu estava ali na frente dela segurando o boneco e para a criança você não existe, existe o boneco. Ele é uma divindade, ele existe, ele está ali, ele está presente, ele respira. E é legal essa imagem. Já os adultos, o povo popular, eles dão risada do quê? Porque eles entendiam lá aquela discussão, porque às vezes a gente está falando de coisa que é relacionada ao presidente de bairro, que são vários bairros da região, ao que era candidato a vereador, a gente jogava algumas coisas e a pessoa dava risada porque sabia de quem estava falando. Para a comunidade pequena é bom por causa disso, porque aí todo mundo sabe o que está acontecendo, e foi isso, assim foi crescendo essa metodologia. Só que esse trabalho nosso também, uma coisa que a gente nunca abriu mão, foi da crença, da nossa fé. E eu digo que eu nasci numa família carismática, que vem da renovação carismática. Hoje eu estou distante desse caminho da igreja, mas eu só estou distante sim, de não estar indo lá, mas eu ainda continuo com a minha fé, com a minha crença. Da mesma forma que no grupo cada um mantém a sua fé, a sua crença. E essa diversidade a gente traduz, porque dentro dos nossos bonecos, dos nossos personagens, a gente tem um reflexo dentro de tudo. A gente tem o reflexo da influência indígena, da influência dos afrodescendentes, dos escravos, dos portugueses, dos espanhóis. A gente vive numa região que é a região do... A gente tem aqui, como eu falo mesmo, vamos lá, me ajuda, gente. Aqui é a região, os exploradores que andavam por aqui, desbravando toda essa mata. O que é isso, meus amigos? Deu um branco, a Clara subiu o texto. Os tropeiros. A região nossa tem muito tropeiro. A gente tem, assim, eu passei muito tempo da minha vida conversando com o falecido, saudoso, o seu Zé Mira. O seu Zé Mira é um grande mestre violeiro. Ele era o último tropeiro do Vale do Paraíba. E as histórias dele, das tropas, eram muito interessantes, porque ele descia até lá no Porto de Santos com tropa. A gente aprendeu muito também desses detalhes, desses macetes e dessa andança dele por aqui. Ele contava muito essa referência, onde ainda tinha as tribos indígenas, essa referência, as escravos, as fazendas da época da escravatura ainda. Então, tudo isso foi agregando, manteve a nossa fé. Então, a gente tenta, dentro da criação nossa, nossos personagens, a gente tenta manter um reflexo dessa sociedade, porque isso que é o bonito no brasileiro, no nosso povo e na nossa cultura popular, é a diversidade, é o leque, ele é multicor. No Brasil, eu acho que era um país que a gente não podia falar no preconceito. Assim, eu sei que é enraizado, a gente tem que defender os direitos, tem tudo, mas se você pensar hoje a composição do nosso povo, a gente é um reflexo de todos. O brasileiro, ele é todo mundo, ele faz parte de todo mundo, ele é composto por todas essas culturas, por todas essas histórias, e isso é o bonito, e a gente reflete isso dentro da nossa cidadezinha. E nós tratamos a fé, a política, a religião, os poderes instituídos, governamentais, a gente trata ele do jeito que o boneco trata, com irreverência, temos o respeito, mantemos esse respeito, mas a gente fala o que tem que falar, ele grita o que tem que gritar, e isso é essa companhia. E por esse motivo de manter essa crença, o nosso grupo sempre ajudou. A gente sempre teve contato com outras pessoas que eram mais humildes, aí precisava, a gente sempre fez muito trabalho para arrecadar a cesta básica, a gente ajudava aqui, ajudava ali, corria atrás. Isso fez com que a companhia crescesse e a gente se organizasse dentro de um CNPJ e ter esse trabalho mais forte, mais estruturado hoje. Ok? Eu volto no próximo bloco com vocês, eu vou falar um pouco sobre o núcleo Mestre Biribá, que é o nosso núcleo de cenotécnica. E aí eu vou te contar por que ele nasceu, qual que é o objetivo dele e a função dele. Até daqui a pouco, gente. Então, pessoal, voltamos, estamos aí. Enquanto eu estava fazendo essa pausa aí, a gente deixou passando para vocês aí algumas cenas dos trabalhos nossos, algumas fotos para você visualizar um pouco disso que eu estava falando, né? Sobre a companhia, sobre os personagens, a criação. Como eu disse, a gente vai se aprofundar bastante dentro desse processo de criação, dentro dessa série que a gente está fazendo, para explicar o nosso processo, que isso é uma coisa muito particular de cada grupo, de cada núcleo. Cada um tem sua história. E eu e o grupo aqui, nós optamos por começar a contar para você a nossa raiz. Por quê?
Essa nossa raiz, ela explica, ela ilustra o nosso caminho, para onde a gente seguiu, quem que a gente se tornou, o que o grupo se tornou, por que o grupo se tornou isso, porque ele foi para aquela direção específica. E cada grupo vai ter a sua história, a sua forma. E seria muito legal se todo mundo gravasse um pouco da história, porque a gente precisa preservar essa memória. Estar sempre citando o nome das pessoas, dos mestres com quem você teve contato, com quem você dialogou, você trocou informação, com quem você participou na sua vida, que te ensinaram, que te ajudaram, que te colaboraram. Isso é importantíssimo. O registro da nossa cultura, da nossa manifestação. É uma responsabilidade nossa como artista fazer isso. Então, para não estender muito essa live, bate-papo, essa conversa, gente, eu pedi para vocês estão escutando aí, a gente tem aqui umas araras aqui na região, que a região tem bastante árvore, tem bastante, então não se preocupe, o estúdio ainda não está com isolamento. Mas eu até gosto do som. Mas vamos lá, eu pretendo não estender muito, porque hoje é só essa introdução da conversa e da onde a gente está indo, do grupo. Eu vou deixar, eu falei para vocês que eu voltaria desse bloco para falar sobre o núcleo Mestre Biribá. Mas eu vou deixar para falar com vocês uma segunda live, especificamente sobre esse núcleo. Por quê? Porque esse é um núcleo que ele tem uma grande importância. Ele nasceu por uma necessidade que faz parte de todos os grupos que trabalham com teatro e cinema, que é uma outra área que entra na área técnica. E ele tem uma história bem legal, dele tem um desdobramento, e eu vou te contar por que ele foi criado especificamente para conversar, discutir e atrair outras pessoas que tinham outras habilidades para contribuir e agregar com a nossa proposta, com a nossa companhia. Tá bom, gente? Essa é um pouco da nossa história, da nossa origem e como começamos. Essa é a nossa raiz. Eu espero que vocês gostem e tenham entendido. Já deixei o recado da próxima live. Gente, tá aí, os comentários, as conversas que vocês postaram, o pessoal anotou tudo, tá salvo. Eles vão me passar depois, teve gente que me avisaram aqui já, que fez algumas perguntas específicas sobre boneco, sobre personagem, quando eu falei do Preto Velho ser atemporal, da avó Dita, da igreja, perguntando como que a gente intercala a igreja, a gente vê a igreja, o papel dela na sociedade hoje. Eu vou responder isso, mas lá pra frente. A gente vai ter um dia que vai falar só sobre estrutura social do boneco nosso que a gente usa dentro da criação e da confecção de toda a plataforma, todo o estojo, né, de criação nosso. Então é isso, gente. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Vai ficar umas pessoas aqui, se vocês quiserem conversar aí, a sala de bate-papo vai ficar aberta. Fiquem à vontade. Até a próxima. Um abraço e viva a cultura brasileira!